Olá, aluno, sejam bem-vindos. A gente vai dar início a mais uma aula do curso técnico de agroindústria. Sou professora Mazé Carvalho e hoje a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de higiene e legislação de alimentos. Até agora, nós tínhamos falado sempre sobre higiene de alimentos. A gente agora vai partir para a segunda parte dessa disciplina. A gente agora vai se ater, vai dar mais ênfase à legislação de alimentos. E para falar em legislação de alimentos, é necessário que a gente conheça algum desses documentos aplicados, algumas dessas leis, normas e regras. A primeira parte, a gente vai falar sobre todos os documentos existentes e as suas aplicabilidades, tá certo? Todos os assuntos que serão abordados em legislação de alimentos, a gente vai comentar aqui, Não detalhadamente, porque esse material vocês verão novamente no terceiro ano, mais detalhadamente na disciplina de gestão da qualidade de alimentos. No momento agora, vocês vão ver para que vocês tenham uma ideia, para que vocês saibam que existe lei, existe normas que regem a indústria de alimentos. Quais são os assuntos abordados nestas aulas? A gente vai falar sobre todos esses documentos que estão listados aí. Os procedimentos operacionais padrões, as boas práticas de fabricação, o manual de boas práticas de fabricação. A gente vai falar também sobre um documento chamado de APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Bem como a gente vai explicar um pouco sobre o que é auditoria e o que são as ISOs, ISO, só com um S, tá bom? Que são organismos internacionais que dão certificações de qualidade e segurança do alimento. A gente vai começar falando sobre o POP. Esse POP que a gente está falando não é o POP que a gente escuta na música, tá certo? Esse POP é um documento importantíssimo que faz parte de toda a cadeia de documentos existentes na indústria de alimentos. Então, a partir de hoje, quando nós falarmos sobre POP, nós vamos associar essa palavrinha sempre ao significado de procedimento operacional padrão ou procedimento operacional padronizado. O que é isso? É um documento, é um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras, ou seja, um documento que tem sequência, instruções em sequências da sua rotina. Que rotina? A rotina na produção, a rotina no processo de armazenagem, a rotina no processo de transporte de alimentos. Então, toda a rotina, todo o cotidiano da empresa estão nesses documentos chamados de POP, Pelo nome a gente percebe, procedimento operacional padrão, é padrão. Então, todos os funcionários, todos os colaboradores da empresa devem seguir esse procedimento. Ele não está lá a título de decoração, decorativo. Ele está lá para ser aplicado, para ser implantado, para ser implementado. Tá certo? Ele deve conter, dentro desse documento, os procedimentos realizados. A frequência com que esse procedimento é feito, a frequência da operação de uma atividade, de uma análise, de um procedimento, tá certo? Quem é o responsável por estar fazendo isso? Como é feito esse monitoramento, tá certo? E para isso, há necessidade de capacitar todos os funcionários. Então, isso é um programa que ele está, digamos assim, na vida do colaborador rotineiramente, porque a gente sabe que na indústria de alimentos, e como toda empresa, há uma rotatividade de colaboradores. Então, entrou uma pessoa nova, precisa ter conhecimento desse documento. A cada 6 meses precisa fazer uma reciclagem, uma renovação de conhecimento com relação a esses documentos. Então, os funcionários precisam estar capacitados para poder realmente
ocorrer uma correta aplicabilidade desse documento. Tudo bem? Quais são os setores, né? Quais são os setores, quais são as etapas do POP, né? Normalmente são 8 etapas, dividida em higiene das instalações, móveis, equipamentos e utensílios, o controle da potabilidade da água, né? A higiene e a saúde dos colaboradores e dos manipuladores, né? Tem um POP direcionado ao controle integrado de pragas e vetores. Há também um POP direcionado para manejo de resíduos. Resíduos esses que a gente já conhece, que a gente já falou na aula de gestão ambiental, tudo bem? A gente tem também um POP relacionado à manutenção preventiva e calibração de equipamentos, certo? Um POP sobre seleção de matérias-primas e um normalmente chamado de Programa de Recolhimento de Alimentos, que a gente vai falar por último, que é o POP mais conhecido com o nome de Recall, tá certo? Então, nessa primeira fase da aula, nessa primeira parte, a gente vai falar pelo menos 2 ou 3 POPs, dependendo da quantidade que dê para a gente comentar aqui. Sobre o primeiro POP, né? Qual o objetivo desse POP? Ele tem o objetivo de estabelecer procedimentos de higiene das superfícies de contatos com o produto. Então, é um POP relacionado a todos os equipamentos, a todos os móveis, ao utensílio, ao ambiente, tá certo? Aí nós temos um exemplo de um POP, né? Um POP semanal, onde que é feito uma vistoria semanalmente de todos esses equipamentos, tá certo? A gente tem aí citado equipamentos que tem dentro de uma empresa. Então, esse POP, ele é muito específico. Se for o POP de uma panificadora, são equipamentos e móveis presentes nessa panificadora. Se for POP de uma sorveteria, então são equipamentos relativos ao processo da sorveteria. Então, todo POP, ele é maleável. Então, um POP que é feito para a minha indústria de sorvete não é o mesmo POP que pode ser aplicado para uma indústria de biscoito, ok? Então, essa primeira parte do POP, né, o POP 1, ela está diretamente relacionado a como higienizar esses equipamentos. Nós colocamos um modelo aí para que a gente possa ter uma ideia de como pode ser isso. A gente viu esse POP aí dividido em 2 etapas, a de higiene pessoal, que a gente vai falar lá na frente, e a área de produção. Observem que aí está especificado que é um setor de panificação, da padaria, a produção. E tem todos os equipamentos presentes no ambiente. Vejam bem, uma mesa de preparação, o piso, como se encontra esse piso, tá certo? Veja, olha, uma diferença significativa para a gente entender o que é BPF, que a gente já falou sobre isso, para a gente entender o que é POP. O POP, ele é a aplicabilidade para você ir verificar o que você discriminou no BPF. Então, se você disse que sua parede tinha tinta tóxica, tinha tinta impermeável, nesse POP você vai fazer a verificação, a vistoria dessa parede. De quanto em quanto tempo? Isso é de acordo com cada situação. Veja bem, uma mesa de preparação, ela precisa de vistorias rotineiras, porque ela é usada diariamente. Já uma parede, né, ou um teto, essa parede ela não precisa ser verificada diariamente. Ela pode ser verificada a cada 2 meses, a cada 1 mês. Então, um POP é um documento muito específico para verificar como anda, né, os equipamentos, como anda a parede, como anda o ambiente, como anda o piso, tá certo? Os utensílios utilizados. E para isso existe o POP, que é o POP relacionados a equipamento, higienização de equipamento. Todos os procedimentos de como é realizado essa higienização. Como o
o POP 2 a gente tem o controle da potabilidade da água. Qual é o objetivo desse POP? Estabelecer procedimentos adotados para manter a segurança dessa água. Que água? A água que entra em contato com o alimento, a água que é utilizada, que tem contato direto ou indireto com o alimento, a água utilizada para a fabricação de vapor, fabricação de gelo. Então, toda a água dentro da empresa, ela precisa ter registros, precisa ter acompanhamentos. Então, existe um POP específico para o controle da potabilidade da água, tá certo? E como é que pode ser esse POP? Ora, ele tem algumas especificidades, né? Como, por exemplo, a limpeza e manutenção das caixas d'água. Essa limpeza, ela tem que ser uma frequência semestral. Então, há necessidade de fazer uma limpeza semestral. Isso tem que ser colocado, escrito no POP. E tem que ser feito com uma documentação. Quem fez isso, né? Qual foi o sanitizante utilizado? Qual foi o detergente utilizado, né? Outro fato é que essa água também ela precisa de análises físico-químicas e microbiológicas, né? Normalmente as análises físico-químicas elas são feitas anualmente e as microbiológicas semestralmente. Onde são feitas essas análises? Se a empresa tiver um setor de controle de qualidade, um laboratório, é feito na empresa. Caso contrário, há necessidade de ser feito por uma empresa terceirizada, né? Deve ser feito por uma empresa fora da empresa, fora da sua indústria. Ela vem, recolhe o material, leva para análise e em seguida traz esse resultado. Mas é necessário essa análise do controle da potabilidade. Também a necessidade de controlar o teor de cloro, o teor de flúor, principalmente se essa empresa, essa indústria de alimentos fizer uso da água da concessionária do município. Então há necessidade também desses exames. Aí nós temos um modelo, né, um exemplo de um POP. Você pode observar que aí está incluído aí a caixa d'água, qual ação corretiva deve ser, quem foi a pessoa responsável. Nós temos aí um POP para ver a limpeza e execução da higienização da caixa d'água, né? Então, se tem vazamento, se tem trinca, se ela está tampada, pode colocar aí se ela está telada, porque ela precisa de uma tela. Se foi passado vistoria com relação ao mosquito Aedes aegypti, tudo isso pode estar nesse documento relacionado ao controle da potabilidade da água. Outro POP está relacionado à higiene e saúde dos manipuladores, que tem o objetivo, né, de estabelecer procedimentos de higiene e pessoal a serem adotados por todas as pessoas que manipulam o alimento. Vejam bem, é um POP específico para quem toca no alimento, para quem manuseia esse alimento, né? São procedimentos a serem adotados no controle da saúde desses manipuladores também, que essa saúde do manipulador não pode, em hipótese alguma, comprometer a qualidade, a boa qualidade e a segurança desse alimento. E como é que é feito esse POP, né? Da higiene da saúde dos manipuladores? Normalmente através de planilhas de controle de higiene, né? Um dos documentos que a gente vai aprender é o uso desse plano de ação, que é um documento onde a gente tem 7 passos que devem ser realizados dentro da empresa. Esse controle também, ele pode ser feito através de exames laboratoriais, como alguns desses exemplificados no slide, né? Análises de hemograma, análise de sífilis, né? A coprocultura, que é para saber se o funcionário ele é portador de salmonela e shigella.
caso seja, ele deve ser afastado do setor produtivo, do setor de manipulação, porque ele pode contaminar o alimento. Ele é demitido? Não, ele pode ser trocado para outro setor e quando ele passa por etapas para melhorar, né? Ele vai ao médico, ele tem assistência médica e depois, quando ele melhorar, quando ele estiver bom, ele pode voltar para o setor dele. Vejam bem, desses exames laboratoriais, tem dois, né, que não são permitidos pela legislação que a empresa solicite de você, que é o exame de HIV e o exame de gravidez. Esses dois exames são exames pessoais, não podem ser exigidos pela empresa em hipótese alguma, né? Outro setor ou outro aspecto da higiene e saúde dos manipuladores, deste POP, é o programa de capacitação dos funcionários, envolvendo aí as suas atitudes comportamentais, sobre a higiene pessoal, né, como a frequência da higiene das mãos, o uso de sanitizante, o uso do vestimento, e para isso precisa capacitar esse funcionário, principalmente se for um funcionário que chegou recentemente à empresa. Então há necessidade sim de fazer um programa de capacitação para que todos os funcionários novos, né, e os que estão presentes para se atualizarem sempre, estejam sempre fazendo esses programas de capacitação, para não esquecer nunca as metodologias, né, e a aplicação dos POPs, não é isso? Tudo isso deve ter registro, tá certo? Porque é uma forma de comprovar que vem acontecendo na empresa, né? Como pode ser esse registro? Hoje em dia a gente pode colocar isso sempre em planilhas utilizadas por vários softwares aí, tá certo? Em seguida nós temos um modelo aí com relação do uso de um documento para a higiene de manipuladores. Se vocês observarem, aí tem um bem específico, né? Falando sobre cada funcionário, para ver a situação de cabelo, se tem barba, se está com o uso do celular, né? Como é que está a manutenção das unhas, né? O fardamento. Então, isso são procedimentos, vejam, rotineiros, né? Então, é alguém responsável na empresa que passa por esse setor fazendo essas anotações, esses procedimentos, tá? Nós temos aí um outro documento, normalmente uma folha de verificação, ou mais conhecida como checklist, tá certo? Onde você pode colocar inúmeros aspectos a serem observados relacionados a esse POP, higiene dos manipuladores, tá certo? Então, a gente vai dar uma parada por aqui. A gente falou, por enquanto, sobre 3 POPs. Sabemos que são 8. Então, nas próximas aulas, a gente dá prosseguimento a todos os demais POPs. Lembrando que a gente falou sobre potabilidade da água, higiene dos equipamentos e higiene de manipuladores. 3 dos 8 POPs. Essa parte está concluída. Muitíssimo obrigado. Tenham uma boa aula.